O vídeo de hoje começa na rodovia 040, que liga BH ao Rio de Janeiro. A viagem, na verdade, começou há alguns dias. Começamos no dia 6 de julho, segunda-feira. E a previsão é que ela dure até o dia 21 de julho. No primeiro dia foram 9 horas de deslocamento entre a região de Campinas e região de Belo Horizonte. Bem tranquilo. O GPS estava indicando o caminho direto pelo mapa 8 horas e 20. Então, considerando paradas, considerando abastecimento, etc., foi muito bom, o dia rendeu bem. A estrada estava bem vazia. A gente optou por sair mais tarde, ao invés de sair mais cedo. E aí tentar evitar o trânsito da manhã acabou valendo a pena. Chegamos no final do dia, pegou um pouco de período da noite, mas com o farol auxiliar já fica bem tranquilo, fica bem mais fácil de navegar. Depois foi um dia de descanso e ontem eu tive a oportunidade de ir ao Museu Inhotim. É o maior museu a céu aberto da América Latina. É bem interessante a proposta. Para quem quiser ir, às quartas-feiras o ingresso é gratuito. Você resgata pelo site. Lá você pode adquirir um transporte, que é até interessante, vale a pena para aproveitar mais o museu. Porque como é um espaço muito grande, você evita algum tempo de deslocamento e pode aproveitar mais as obras. Até porque é um lugar que tem bastante fila, tem bastante gente. Então vale a pena ir fazer esse investimento. Dá para comer lá, você pode levar comida também, almoçar em algum lugar ali. Foi o que a gente optou por fazer, foi bem bacana. O lugar é super agradável, tem muita natureza, muita vegetação. Você coloca algumas fotos, não tirei muitas fotos. Na verdade aqui eu tentei tirar, acabou não ficando bacana. Mas vou pegar algumas para mostrar aqui para vocês. E é um passeio que vale muito a pena, porque são várias obras, eu agora não estou lembrando, instalações, acho que eles chamam de instalações. Artistas criaram diversos tipos de cenários, de obras ali dentro, e você tem uma experiência de alguma forma. Por exemplo, teve uma artista, felizmente não vou lembrar o nome, mas ela fez uma parede de azulejo, e entre um lado da parede e outro tem algumas vísceras, porque representa o desabamento de um prédio que acabou fatalmente acertando um casal. É legal que você também pode ler sobre a obra antes de contemplá-la. Eu acho que vale a pena, porque ainda mais que arte é algo muito subjetivo na maioria das vezes, então você poder ter um contexto ali te permite apreciar um pouco mais a obra. É legal, passei o dia inteiro. O parque abre das 8h30 às 4h30 e o transporte dos carrinhos fica das 9h30 às 4h. Chegando aqui à região de Ouro Branco, paisagem lindíssima na região. Espero que esteja conseguindo captar aqui. Tem um rio ali embaixo, bem bonito. Aqui, ó, falei, lembrava disso aqui, Cordilheira Brasileira. Eu acho que é um pouco mais pra frente que tem uma visão bem maneira dela. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente segue reto. Eu acho que é ali. Acho que é ali para o nosso rumo, sentido Ouro Preto, inclusive. Deixa eu tentar destravar a câmera.
Estamos agora indo para o Monumento Rota Biker número 27. Vou atualizar vocês sobre o que aconteceu nos últimos dias. A última vez que eu gravei, a gente estava indo para a cidade de Ouro Branco, próximo a Ouro Preto. Ficamos alguns dias lá e fizemos visitação em Ouro Preto. Fomos lá 2 dias, um para turistar mesmo, andar, e no segundo dia para o almoço. Acabamos indo de carro, então eu não gravei na pista entre Ouro Branco e Ouro Preto, mas é uma pista bem legal, tem que tomar muito cuidado, é uma pista simples, tem alguns barrancos ali, tem uma curva chegando em Ouro Preto chamada Curva do Vento, que é um barrancão mesmo, tem uma muretinha, não deve ter meio metro, um barrancão, mas é muito bonita, a paisagem lá é linda na região muito gostosa, bem geladinho. E historicamente é animal. Fiz uma visita em mina. Se o meu editor de vídeo permitir, eu vou colocar junto, rodando em paralelo. Se não, eu coloco aqui na sequência algumas imagens da visitação à mina. E aí, o interessante é que eu tinha expectativa de visitação de mina similar ao que eu vivi em Ametista do Sul. A Ametista do Sul são grandes galerias que se tem lá, muito abertas, tem uma altura mínima específica, é uma mina de detonação, acredito que isso influencia também no espaço e na forma como os túneis são cavados. Então tem cervejaria, tem loja, tem uma série de coisas. As minas de Ouro Preto, elas são muito finas, elas vão acompanhando o veio de quartzo, porque entendeu-se que do quartzo há uma porcentagem de ouro. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu acho que é 0,5% para cada quilo, para cada quantidade de quartzo. Então, se eu estou fazendo a conta certa, 1 quilo de quartzo vai ter garantido aí 5 gramas. Talvez não esteja fazendo a conta certa, mas vai ser mais ou menos isso aí. Então, é um volume muito pequeno em relação à extração de quartzo que se tem. Eles iam seguindo os veios. Infelizmente, aí quando você para pensar nessa parte da história, por mais que seja bonita a construção, a cidade é muito charmosa, mas é uma cidade construída com muito sangue, muito sofrimento. É uma cidade, na época, os portugueses trouxeram os africanos por terem já expertise em explorações de mina, mas era um trabalho escravo, era um trabalho extremamente insalubre. Dentro das minas a iluminação era com óleo de baleia, isso gera uma série de toxinas ali, monóxido de carbono. E aí tinha a questão de sempre ter um canário lá dentro. Quando o canário parava de cantar, todo mundo saía correndo. Daí que veio a expressão, o último que saía apaga a luz, porque a pessoa, o último da fila, vinha apagando as luzes da mina. E como vocês puderam ver no vídeo, é muito estreito, eles faziam degraus na própria parede para tentar extrair um pouco veios lá de cima, né, puxar os veios mais altos. E tem toda a construção histórica também, né, a gente foi na Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário é a única igreja que permitia negros, escravos, africanos entrarem. Então ela também tem imagens já de pessoas pretas na capela. É uma igreja mais simples, mas muito bonita. Para mim foi a mais impactante, no sentido de as pessoas terem mínimo um lugar para poder fazer suas orações, mas ao mesmo tempo tem uma questão de evangelização e catequização. Então é uma história sofrida, por mais que seja um lugar muito bonito, muito bacana, é uma história também que tem que ser muito respeitada em relação às pessoas que infelizmente deram suas vidas para isso acontecer, e muitas vezes não consentidas, né? Mas ainda assim foi muito bacana, foi muito legal, um lugar bonito. Sugiro que quem puder faça essa visitação, vale muito a pena o passeio pela região, por tudo que tem lá. E agora a gente está indo rumo a São José dos Campos, Campos do Jordão, sempre confundo. E também esse caminho que a gente está fazendo é um caminho que eu já tinha ouvido falar há muito tempo. O dono de uma empresa que eu trabalhei também gostava muito de andar de moto,
E ele falou de um caminho para Campos do Jordão pela estrada antiga, vindo de Poços de Caldas. E é esse caminho, a paisagem está maravilhosa, espero que a câmera esteja conseguindo captar minimamente aí, mas é muito bonito. O dia, claro, está ajudando demais e está frio, tá? Não se engane pelo sol, está bastante frio aqui. Ainda não o suficiente para a gente precisar colocar a segunda pele térmica e tal. Por enquanto só o equipamento da moto está sendo suficiente. Isso, assim, até agora em questão de paisagem, para mim está sendo a mais divertida da viagem, sendo a mais bonita. Acabei não fazendo a narração, mas está aqui, ó. Serra do Baú, São Bento de Sapucaí. Lugar lindíssimo. Vou começar a dar uma andada aqui agora para aproveitar. Subidinha puxada, viu? Puxada, puxada, puxada. Muito lugar ali foi em primeira mesmo para ter segurança, deixar o motor bem cheio para não ter erro. Mas bem gostoso. Agora dar uma relaxada e depois seguir para Campos do Jordão. Estamos agora em Santa Branca, saindo de Santa Branca, sentido Salesópolis, para pegar mais um carimbo do Monumento Rota Biker. Conhecer lá também o, se não me engano, Rancho Terra Crua, o nome. Ele, pelo que eu entendi, abre os finais de semana, mas posso estar confundindo que eu já vi alguns. Eu acho que agora nas férias vai abrir alguns dias também, durante a semana. Eu sei que hoje, se não me engano, não está o restaurante em si, mas tem alguma coisa lá, alguma estrutura aberta e a gente consegue carimbar. Saímos hoje por volta das 10 horas de Campos do Jordão. Pô, foi bem legal o rolê lá, foi bem bacana mesmo, a gente aproveitou muito, demos muita sorte, a gente pegou esse céu lá o tempo todo. Hoje, quando a gente estava indo embora, que acordou com uma cerração bem forte,
E aí é legal que quando eu fui fazer o trajeto, o planejamento, né, para as atividades lá, eu vi que essa serração ela costuma ir até as 10 horas da manhã e depois às 4 da tarde já pode começar a aparecer de novo. Então a gente pegou dias bem frios, mas foi muito gostoso. Ontem a gente foi anteontem a gente foi dois passeios que eu recomendo muito, tá? É qual é o nome? Bosque do Silêncio. Foi muito legal o Bosque do Silêncio. Para quem curte arborismo, eu acho que vale muito a pena. É um rolê que tem um preço interessante, já incluindo a entrada do parque. E um circuito de 1h30, segundo a pessoa ali, a instrutora, chega a uma altura de um prédio de 6 andares em alguns pontos, tem tirolesa, é bem legal. E o outro que é muito, muito legal é a Mantiquinha. É um lugar cheio de jardins inspirados em vários países. Então, tem jardim japonês, jardim chinês, jardim europeu. É maneiríssimo, deve ser incrível na primavera. Estou com muita vontade de ir lá na primavera para ver Touro Florido, mas é lindíssimo. Ele fica ali, se eu não me engano, tinha uma placa 1.700 metros de altitude, 1.768, se eu não me engano. Então é um lugar que você tem uma vista linda em vários pontos e é super bem cuidado, super bem elaborado. Nossa, gostoso demais, assim. Vale chegar cedo, abre às 9, vale estar lá às 9, 9 e pouco, porque vai lotando e aí você consegue aproveitar bem com o volume menor. A gente está em alta temporada, mas durante a semana foi um movimento bem baixo até, eu esperava que fosse um movimento maior. Estava começando a lotar mais por volta ali do meio-dia, na hora que a gente estava indo embora. Mas a gente imagina também que é porque estava muito frio. Então talvez se segure um pouco o pessoal, principalmente que está com criança, enfim. Mas muito legal. Esses são os 2 passeios que eu recomendo de verdade. Fora isso, tenta sair da rota do turista. Essa galera fica postando um monte de coisa no Instagram. E cara, muito disso é uma foto, um frame específico, um lugarzinho específico ali que a pessoa faz só para ganhar engajamento, porque todo mundo está falando disso, mas não é tão bacana, não é tudo isso. Então, procura sair um pouco da rota, dá uma pesquisada, procura você mesmo ali restaurantes que você queira ir, lugares. A gente procurou cafeteria, achou a cafeteria maneiríssima. Puta, foi muito gostoso, assim, muito, muito, muito bom. Elas fazem os pães lá no lugar mesmo, bem diferenciado o negócio, com pouquíssimo movimento, bem fora de rota de turista. Então, dá uma procuradinha nisso, você consegue achar alguns lugares, às vezes mais interessantes para comer, mais divertidos ali, que você vai aproveitar melhor do que ficar nessa de seguir só o que todo mundo está falando. Aí o Pico do Itapeva. Pico do Itapeva, se você tiver com um tempo assim, você consegue enxergar, se não me engano, são 100 km de distância. Dá para enxergar Pindamonhangaba, dá para enxergar o Santuário de Nossa Senhora, dá para ver muita coisa lá de cima. É um lugar que você fica algum tempo ali observando, contemplando, bem legal, vale a pena mesmo. E agora a gente está seguindo aqui para o Rota Bike em Salesópolis. Já passamos algumas vezes aqui próximo, indo para o litoral norte. E hoje a gente decidiu parar para pegar o carimbo, porque na volta a ideia é só voltar. E outra coisa que eu estou esquecendo também, falando em Rota Biker, a gente foi lá na Pedra do Baú, que eu gravei e tal, maneiríssimo, maneiríssimo mesmo. Mas, alguns cuidados, a subida é tensa, então tem que estar acostumado com a moto, tem que saber deixar o motor cheio, tem que saber trabalhar a ponta de embreagem bem ali, porque senão vai sofrer. Principalmente porque vem carro na contramão e tal. Então tem que estar bem acostumado ali, porque é uma subida desafiadora. Não é sobre a moto, é sobre conhecer a moto. Então se o cara sabe o quanto consegue trabalhar o torque, mais do que a cavalaria, vai ser torque ali para subir. Se a pessoa tem esse entendimento da própria moto, vai conseguir fazer um trabalho legal. E o caminho entre a Pedra Bela ali, que eu falei na gravação anterior, de Poços de Caldas a Campos do Jordão, é maneiríssimo, é maravilhoso, é muito legal, vale muito a pena. O cuidado depois da Pedra do Baú, tem umas curvas que são bem difíceis de fazer.
tá? Não estava bem preparado ali mentalmente para o que estava acontecendo. Teve curva que eu cheguei a bater o pé no chão, tinha que ter deixado o motor mais cheio, tinha que ter trabalhado um pouco melhor a embreagem. Deu tudo certo, foi tranquilo, mas por umas curvas difíceis, fechadas, inclinadas. Então, vale a pena fazer demais, foi muito gostoso, mas tem que ir ligado, tem que ir esperto, porque não é um caminho muito fácil de fazer, não é um caminho muito simples de fazer. Ainda assim, vale a pena, você chega por um outro lugar ali em Campos de Jordão, chegando aqui para registrar mais um monumento Rota Bike. Depois tem que contar com quantos já tô aqui no passaporte. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu colocar a moto de frente, só para pegar. Maravilha, tá aí. Monumento Rota Biker, aqui em Salesópolis, no Rancho Terra Crua. Agora, parar, estacionar, ver qual é que é, tomar uma água, comer alguma coisa. Depois a gente segue para Ilhabela. Eu tô na rodovia que sai de Salesópolis, passa por Paraibuna, onde estamos nesse momento, e liga até a Tamoios. Que rodovia massa demais. Asfalto excelente, uma curva mais gostosa que a outra de fazer. Pô, muito bom, assim, uma agradabilíssima surpresa, cara. Não esperava, não tinha visto nada sobre esse caminho, só sabia que era o caminho que eu tinha que fazer para ir para lá. Pô, sensacional, muito gostosa a rodovia. Se alguém puder fazer um dia, saindo aí do Rota Bike, você passa por dentro de Salesópolis e segue sentido litoral norte, litoral de São Paulo, né? Cara, umas curvas como essa aqui, ó, gostosa de fazer. Pô, uma paisagem linda, muito contraste de luz, muito lugar que só tem sombra por conta das árvores, túnel de bambu. Oh, lindo, devia ter começado a gravar antes. A bateria tá acabando também, mas vou deixar rolando aqui as imagens. Iniciando nosso último dia de viagem, voltando para casa agora. Estimado aí umas 6 horas de viagem. Passa calor hoje, mas vai ser um dia muito bom. Isso aqui é a balsa, saída da balsa de Ilhabela. Daqui a pouco a gente começa. E aí faz a subida do Tamoios, que é uma delícia, tanto para descer quanto para subir. Muito túnel
E aí, logo mais eu volto, gravar alguma coisa nos túneis para registrar e fazer o fechamento da viagem. Quero aproveitar esse momento de fechamento, já peço desculpa se eu me estender muito. Foram aí 15 dias de viagem, 15, 16 dias de viagem, com muita coisa. E por mais que eu já tenha alguma experiência, a gente sempre vai aprendendo coisas novas, sempre vai revendo algumas questões. E é importante isso também. Quando a gente acha que a gente aprendeu tudo, é que a gente começa a ter problema. E sobre coisas boas que a gente vai reforçando. Equipamento faz toda a diferença na sua viagem. Um bom equipamento impacta positivamente ou negativamente, diretamente na sua viagem. Então, tenha bons equipamentos, procure pelo equipamento que você quer, fique buscando em sites. Eu tive muita sorte, a Amazon, não sei o que acontece com equipamentos da Tex na Amazon. Eu peguei equipamentos lá com 40%, 50% de desconto. E isso faz uma mega de uma diferença na qualidade, no conforto, na proteção, uma série de coisas. Pesquisa bem, vê o que você precisa, qual a tua necessidade e investe, porque você vai rodar muitos quilômetros com esse equipamento. Então faz uma diferença brutal você estar com o equipamento confortável, você principalmente testar antes. Outra, planejamento, cara. É chato, dá trabalho. Hoje o GPT já te ajuda muito se você for esperto e souber fazer um bom prompt. Gemini, qualquer agente aí de IA te ajuda demais. Um bom planejamento faz toda a diferença. Era para essas viagens ter sido para o sul, não foi. Não sei como foi o tempo lá, não quis ficar pesquisando também, não é sobre isso. A gente fez uma escolha muito sensata de rodar o Sudeste nesse momento. Pegamos céu assim o tempo todo, não pegamos um dia de chuva, pegamos puta frio para o Jordão, foi ótimo, deu para aproveitar bem o clima. Ilha Bela, um puta calor, tava gostoso demais, deu para entrar na água, deu para fazer passeio. Foi bem legal, foi uma escolha bem acertada. O pouco que eu vi de notícia no sul é que estava tendo alguns rios de temperatura, e aí ia começar algumas chuvas. Vi alguns stories, eu usei muito pouco na internet de forma geral nesses dias. Eu queria mesmo dar uma isolada. E eu vi alguma postagem sobre cara informando que teve que mudar a rota porque o pessoal de lá estava avisando chuva até de granizo. Eu não sei se foi Uruguai, se foi Chile, no Chuí, sei lá onde foi, Argentina, na divisa com o Brasil, óbvio. Mas, cara, escolha acertada demais por conta de pesquisa. Então, vale muito a pena, importante demais fazer isso. Tá? E planejamento financeiro também. A gente faz escolhas na vida. A escolha foi se planejar para essa viagem. Vale a pena demais, voltando para casa com o coração muito cheio, muita memória, muita lembrança. Não fica só no seu celular não, tá? Quando você está em um lugar assim, gravando, guarda na tua memória, guarda na tua alma o que você está vivendo ali. É legal ver a foto, mas tira uma, duas e o resto é você, é o que a sua retina vai captar, é o que o seu cérebro vai processar e que vai para a tua amígdala ali, para você fazer uma memória de longo prazo significativa em relação a isso. Faz toda a diferença. Fizemos outro passeio de avistamento de baleia. Que legal. Massa demais. Vale muito a pena. Procura uma agência boa, uma agência bem credenciada, bem avaliada, que tem a permissão para fazer esse passeio de maneira consciente. Incrível. E mais do que o avistamento de baleia, você está em mar aberto, numa embarcação, ter toda essa experiência. Porra! Demais, é indescritível assim. Se olhar para o oceano, eu penso muito na época das grandes navegações. Eu acho absurdo como os caras faziam aquilo, cara, de olhar para o horizonte e seguir, acreditar que ia ter alguma coisa ali e seguir. E você tem uma mínima ideia, cara, do que é isso daí nesse momento. Então eu sempre acho demais, cara, assim, eu acho muito maneiro olhar o horizonte do oceano, na imensidão.
pensar nessas pessoas que fizeram isso. Obviamente, se eu focar no lado positivo, pensando nos que fizeram de própria vontade, né? Os que tiveram a escolha de fazer, decidiram fazer e fizeram. E que é o mundo que a gente conhece hoje, é isso por conta de pessoas que foram desbravar o oceano. É lindo, vale muito a pena. Inclusive, eu vou fechar o vídeo aí com algumas imagens, algumas fotos de Ilhabela e alguns vídeos. Bom, eu confesso que eu nem vi aí, eu só fui gravando com a GoPro. E aí depois eu vou ver o que gravou, mas alguma coisa ficou, alguma imagem, alguma coisa ficou registrada aí. Eu não consegui, ninguém no barco conseguiu ver o pulo da baleia. A gente pegou que é um tanto raro, mas eu consegui ver o final. Você viu alguns frames dela, viu o corpo dela caindo na água. É absurdo o volume de água que aquele animal movimenta. Você não tem noção. Acho que ela pode pesar de 25 a 40 toneladas. Acho que a comparação é 40 fuscas. É um animal gigantesco, lindo, e que eu não tinha noção da importância que ela tem para a gente, né? A quantidade de carbono que ela absorve, que ela deposita no fundo do mar quando ela morre, e a quantidade de oxigênio, ela ajuda assim no ecossistema de uma maneira absurda. Tá muito legal poder ver esses animais com responsabilidade de perto, poder ter vivido essa experiência. Como sempre, voltando para casa com vontade de fazer a próxima. O pessoal fala que melhor agora, melhor da viagem voltar para casa. Isso para mim nunca foi a máxima. Eu gosto demais disso, de estrada, de rodovia, de arrumar coisas, conhecer o lugar. Faça com responsabilidade, faça com sabedoria. Escolha o seu equipamento, escolha a época, escolha o destino da melhor forma possível. Se não for a hora, não vá, não force. Vai quando você se sentir seguro, se sentir preparado, quando você entender que é o momento, quando você entender que é a melhor janela. E faça acontecer essas janelas. Às vezes você tem que fazer escolhas, alguns sacrifícios, é o que a gente vai fazendo para poder fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Para fechar o nosso itinerário, que foi só reforçando, saímos de casa, BH, aí a região de BH, Contagem, visitamos o Museu de Iotim, sensacional, muito bacana a experiência. Depois Ouro Preto, vale demais. A história viva do Brasil, da mineração, lindo lugar. E Campos do Jordão, que experiência. Campos do Jordão é da hora demais, vale muito a pena. E fechando aí com Ilhabela, esse lugar incrível no litoral norte. Então é isso, pessoal, fiquem aí com as imagens, com as fotos e os vídeos do nosso passeio de baleia, do avistamento de baleias. Até lá, gente. Tchau. O cara veio lá de trás, o cavalo aí parou meio que na frente do barco ali. E esqueceu da vida. Pô, irmão, o tamanho do mar, velho, tá faltando espaço pra tudo. Os motores ligados. Você viu? Cara, foi o melhor cinema mundo que eu já vi. A outra vai aqui, ó. Opa, são 3. 3 indivíduos. São 3, hein?